Oi, no episódio de hoje vamos falar sobre cinema. Hoje vamos falar sobre Little Partido de 1919, do The Great Grift. Enfim, para começar aqui falando sobre esse filme, né, um filme grandioso, clássico, enfim, 1919, do The Great Grift, D.W. Griffith, vou falar só Griffith aqui para não complicar. A gente tem que primeiro contextualizar o filme, contextualizar esse diretor. Eu tô aqui com o Jonathan. Jonathan, E aí, pessoal, tudo bem? as redes sociais do Jonathan vão estar aí, vão estar na tela, vão estar na descrição. As minhas também, enfim, qualquer coisa é só comentar e a gente vai estar fazendo aqui esse episódio de hoje falando sobre esse clássico filme, esse filme da considerada a maior atriz do cinema mudo, a Lillian Grish. O que você tem a contextualizar sobre o filme, Jonathan? Acho que, diferente de outros filmes do Griffith, né? Que, enfim, ele ficou bastante famoso por conta do Nascimento de uma Nação, por conta do Intolerância, né? Que são filmes grandiosos, tanto grandiosos para o cinema, quanto em termos de Estrutura, né? de estrutura, de locação, de personagens em tela e tudo mais, né? Principalmente no Intolerância, né? Sim. Enquanto aqui ele é um filme muito mais singelo, assim, muito mais singelo, assim, no sentido de muito mais, sabe, é um filme muito mais locado num lugar específico, com poucos personagens e tudo mais. E tem a Lillian Gish, que eu não acho ela uma das maiores atrizes, porque para mim ela é a maior atriz, sabe? Acho que eu não consigo pensar assim nenhuma outra atriz que teve um trabalho assim tão incrível de atuação E quanto a Lillian longevo, né? Gish, sabe? Ela fez muitos filmes e para mim a Lillian Gish inclusive eu até tô, minha foto de perfil aqui é até a Lillian Gish, e enfim, eu amo o trabalho dela. Eu acho que eu até comentei que o que a Lillian Gish fez com os olhos nesse filme, acho que nenhuma outra atriz conseguiu fazer na história do cinema, sabe? São 104 anos que esse filme lançou e até hoje não teve nenhuma atuação assim, igual a essa que a Lillian Com todo Gish esse fez, né? valor, né? Com todo essa figura da personagem. Mas assim, vamos contextualizar também a sinopse, né? Assim, é um filme que fala bastante sobre coisas da época, né? Um filme que, primeiramente, para sintetizar tudo aquilo, um filme que fala bastante de tudo na sua época, né? É um filme sobre uma jovem que é filha de um boxeador, né? Uma jovem, no caso, de 15 anos, né? Que é filha de um boxeador e que sofre violência doméstica, mas assim, isso já está na sinopse e tudo isso se segue a partir daí. Eu tenho uma opinião bastante importante, assim, eu acho que eu queria comentar sobre essa questão dessa pureza do filme, da personagem versus essa adversidade do pai, e a gente vai comentar mais sobre a frente, mas eu queria saber o que você acha, assim, do filme no geral, assim. Acho que antes de contextualizar sobre esse caso, acho que é importante falar sobre o chinês, né? Porque ele é um imigrante, né? Ele sai da China e vem para Londres. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse filme, eu pensei que esse filme se passava em Nova York. Esse filme se passa na Inglaterra. Até quando eu revi, eu falei, Sim. esse filme se passa na Inglaterra. Mas, enfim, é, é um, ele é um missionário, né? Que vem para Para a pegar a palavra, Inglaterra. né, para trazer o. E, enfim, ele é um cara, enfim, que exala pureza, né? Então, tipo, tanto que ele tem até os soldados, tem até uns soldados lá que brigando, e ele tenta espalhar a palavra de Buda, falando que não briguem, essas coisas. Então, ele prega logo já pela não violência desde sempre, que mais para frente, enfim, ele vai subverter isso, enfim, no momento específico do filme. Mas falando sobre o contexto do filme, na época, os
os boxeadores, na verdade, não só na época, né? Até hoje em dia, os atletas, eles sempre são vistos como pessoas exemplares, são como Complexo da exemplos a serem, idolatria, né? são tipo exemplos a serem seguidos, porque são, assim, são verdadeiros heróis, né? Tipo, para algumas pessoas e tudo mais. E os boxeadores na época, eles eram vistos como pessoas heróicas, né? Porque eles eram os grandes, as grandes atrações, assim, e o Griffith, ele colocar um boxeador, né, teoricamente, era visto como alguém como exemplo, sendo um dos personagens mais detestáveis do cinema. Eu acho fascinante isso, né? O personagem do Donald Gillespie, que é um grande ator, cara, ele é um monstro, assim, acho que ele é um dos personagens mais detestáveis do cinema. E e a Lillian Gish, ela sofre muito na mão dele, né? Tipo, a personagem, né? Da Lillian Gish, e que faz ter um certo apreço por ela muito grande, assim. Porque a Lilia Grish, ela é meio que a, a contradição de tudo do personagem do pai, né? Porque ele é o pai da garota, que eu tinha comentado mais acima, mais à frente, né? Mais atrás, no caso. E aí, essa que você falou, a questão do boxeador, esse complexo de idolatria e tudo mais, o Griffith, ele meio que se redime de muito, né? De muito que ele fez. Porque como ele coloca ali narrativamente um herói, né, vamos dizer assim, com todas as raças possíveis, como tu citou, uma figura detestável, enfim, que cometia atos ali na surdina, e estava sempre em bares, enfim, estava sempre ali junto com o pessoal bebendo, e coloca, por exemplo, assim, para exemplificar aqui um estrangeiro, né, como um, não um herói, mas vamos dizer assim, uma figura que chega muito no que se tem como a contradição de tudo que é mal, assim, vamos dizer. Não que o personagem do chinês, né? A gente, só para lembrar, o personagem do chinês não tem nome. Tem o nome até da lojinha que ele trabalha lá, mas não tem um nome específico para ele, né? E diferente da personagem da Rich, que é Lance, enfim. E assim, esse chinês ele vem com tudo que é mais singelo ali para tentar contradizer o que o Griffith sempre, não que o Griffith sempre impôs, mas dentro do filme o que o Griffith caracterizou no personagem do boxeador, né? E assim, é um filme importante, é um filme que tem sua importância, mesmo que não seja muito, não seja, não tenha muito que apreciado, mas ele tem uma importância, não é visível, mas ele é bem importante, né? Ele é um filme, acho que é um dos filmes essenciais, assim, do Griffith. Acho que é um filme que, não só do Griffith, né, mas do cinema em geral, assim, acho que é um filme que merece ser visto, apesar de que é um filme triste do começo ao fim. Tipo, acho que tá procurando um filme eu quero assistir um filme alegre. Acho que o Lírio Partido definitivamente não é esse filme. Não, Até porque no próprio, acho que no começo do filme, assim, no primeiro insert de texto que o filme mostra, ele já disse que é uma história de lágrimas, né? Então, tipo, é um filme triste, né, do começo ao fim, e, o Griffith trabalha isso de uma forma bastante interessante, assim, tipo, a própria mise-en-scène dele, na casa ali da Lillian Gish, onde a Lillian Gish mora com o pai dela, a forma como o pai dela trata ela tá em todos os lugares da casa. Então, tipo, ele sempre, ele sempre janta primeiro que ela, tem só uma exato. cadeira para sentar, se tu for reparar, tem só uma cadeira, tipo, tem a mesa, tem só uma cadeira, né? Mais pra frente mostra, tem outro cômodo, tem outros móveis, mas a princípio é até meio bem teatral, assim, é esquisito, porque é uma locação única, né? Um plano parado, né? Um plano fixo. Esse ambiente dela a casa da Lilian Gish é um lugar único, assim, um lugar de uma imagem só, que é a cozinha, sala, quarto, tudo misturado ali. E tem só uma cadeira onde só o pai dela senta, sabe? Tipo, que ela só pode jantar depois que ele sai, assim. O que mostra bastante quanto ele é um personagem detestável, assim, né? Quanto ele é um... Acho que
o Rich ele reforça a todo momento o quanto o personagem do boxeador é alguém, assim, um monstro na Terra, sabe? E quanto a Lilian Gish é vulnerável perante ele, né? Exato. Inclusive, tem uma cena bem triste, assim, para mim uma das cenas mais tristes do filme, é quando o personagem do boxeador, ele tá brigando com a filha dele, e ele pede para ela colocar um sorriso no rosto. E ela Exato. coloca o sorriso com os dedos, assim, tipo, ela não consegue nem sorrir, sabe? Tipo, Detalhe, muito antes do Coringa. Vamos lá. Pode continuar adiante, desculpa. mas assim, ela não tem nem ela nem sabe o que é sorrir, sabe? Ela não sabe o que Exatamente. é ela não sabe o que é sorrir por espontânea vontade. Ela nunca teve uma felicidade na vida assim. E enfim, e ela coloca esse sorriso com os dedos para tentar agradar o pai dela. Tem uma cena que ela tá desesperada porque o pai dela tá muito bravo assim, e ela, antes mesmo do pai dela pedir para ela colocar o sorriso no rosto, ela já coloca o sorriso, sabe? Já coloca. Com os dedos assim para evitar enfim, de ele brigar com ela e tudo mais. Assim. E assim, essa questão do sorriso, eu acho que é até colocado em um momento do filme que é colocado até definido como plástico, né? Um sorriso mais plástico, um sorriso que, enfim, ela tá de verdade, uma verdade ali que é meio que forçada, né? E assim, o filme, eu acho que uma das coisas mais belas do filme, assim, tirando, obviamente, essa questão dessa construção da mensagem, dessa estruturação, eu gosto de tudo que é cinematográfico no filme. Ou na parte da China, né, na parte que a gente tem duas locações, né? Antes de a gente ficar fixo numa só, né? Porque assim, a gente tem a, o a primeira passagem ali na China, né? Que é o que você disse que ele vai, que é a cena que ele aparta os soldados, ele está na China, e tem a parte que fica meio que o Griffith ele faz um entrecorte com os barcos, uma coisa assim muito mais sombria, meio com névoa, assim, eu acho muito lindo. Mas é assim, em recurso de câmeras eu gosto bastante de como o filme ele se movimenta bastante no início. Tem uma cena onde está o pessoal ali da China com os rickshaws, né, aqueles carrinhos que carregam pessoas, e a câmera meio que acompanha em algum momento ali um desses, entendeu? Ela não fica só parada. Eu acho isso muito grandioso, muito, muito maravilhoso assim dentro do filme, dentro do contexto e tudo. E essa câmera ela só começa a ficar parada, ela só fica fixa, vamos dizer assim, que é na locação que você disse, onde o filme ele mostra toda a casa em um plano fixo só, né? Você disse que tem só uma cadeira, tem só enfim, é tudo muito mais assim pro pai, né? Muito mais digamos assim, exclusivo, vamos colocar com essa palavra, pro pai, pro personagem do pai, do que para Liam Grish, né? Para Lucy. E assim, o filme ele demonstra muito isso na decupagem, né? Porque a câmera parada que, querendo ou não, para a época é não diria que é a única coisa que tinha, mas eu digo assim, ele usa suas limitações como mensagem, porque essa câmera parada, obviamente, é um recurso que na época era isso, né? Era possível dentro disso, mas que ele utiliza ali para mostrar essa casa, ele utiliza para mostrar esse espaço pequeno, esse cubículo, é teatral, igual você citou. E assim, não foge muito disso. E ele tem esses dois, três cômodos da casa sempre é muito claustrofóbico quando tá os dois juntos, né? E eu sinto bastante isso, inclusive na cena final. Cena final, acho que do último ato, no início do último ato. E isso é muito, tipo, é muito grandioso que o Griffith fez dentro desse espaço. Ele usa bem os espaços assim para justamente evocar quanto é um ambiente hostil para Lilian Gish, sabe? Para a personagem dela. E assim, assim vamos agora para uma parte que vai ter um spoiler, um certo spoiler, mas eu acho que é um spoiler que ele não afere. Então, Jonathan, você queria comentar sobre a cena em específico? Enfim, como eu havia comentado no início, né? Que é um filme, o filme já se autodenomina assim, né? Que é um filme sobre lágrimas, né?
Sim. E no final, porque assim, eu não acho que seja um filme de romance, assim, tipo, mas que eu não vejo o personagem do chinês como um par romântico da Lilian Guiche, O mas que interesse, ele, né? eu acho que ele tem mais interesse de proteger ela, assim. Talvez até possa ter uma conotação romântica dele com ela, mas eu não acho que que o filme ele explora isso, Não. como posso falar? Eu Eu acho que o também filme não. ele tenta impor isso, né? Tipo, acho que ele vê mais, acho que o personagem do chinês, ele vê mais a Lilian Guiche como uma personagem vulnerável naquele mundo e ele tenta de alguma forma proteger ela, assim, sabe? Tipo, Exatamente. tanto que ela é bem inocente, assim, nesse quesito. E quando ela vai pra casa do chinês, ela brinca com uma boneca, tipo, no Ele dá sentido uma de boneca pra ela, inclusive, né? dar uma boneca pra ela, é pra ela proteger. Ela meio que começa a proteger aquela boneca como se fosse a filha dela, sabe? Tipo, isso mostra uma inocência muito grande da personagem, porque, enfim, por mais que ela tenha 15 anos, ela cresceu sobre violência a vida toda, sabe? Tipo, o pai dela toda hora sendo violento com ela, batendo nela, gritando com ela sempre tendo que servir ao pai. É, e quando ela tá com o chinês, é a primeira vez assim que ela tem um momento de inocência, sabe? Com aquela boneca. Até mais na parte final do filme, quando, enfim, o pai dela descobre que ela tá com o chinês e vai até ela, ele, enfim, bate nela, assim, enfim, meu, tem que comentar, ele mata a própria filha, né? Exato. E, e, e a cena final, assim, da Lenguiche colocando o sorriso no rosto, né? Depois, enfim, o pai dela já não tá mais o pai dela não tá mais, não tá mais, né? A Lenguiche, ela ainda tem uma pureza, sabe? Tipo, porque, enfim, ela é uma personagem pura. Apesar de ela ter sofrido a vida toda, assim, ela é uma personagem ainda que carrega uma inocência. Ela tá abraçada com aquela criança, com É aquele uma bebê. tragicidade bela, né? E o próprio chinês, ele se vê como alguém responsável pela Por isso. segurança da linguiça, sabe? Porque no começo do filme, quando ele tenta pregar a paz pros soldados lá na China, aqui ele subverte tudo isso porque ele acaba tendo um momento de fúria muito grande e ele acaba vingando a morte da Lilian Guiche, né? E ele tem, inclusive, acho que o único momento que a Lilian Guiche no filme tem um certo respeito, assim, com a vida dela é no funeral dela, né? Ele, Exato. ele leva ela até a casa dele enfim, dentro dos moldes chineses ali, né, com o Buda e tudo mais, ele dá mesmo, acho que talvez a única coisa digna que a Lilian Guiche teve na vida dela foi um funeral, sabe? E, no Eu. caso, a personagem da Lilian Guiche, né? É, E e eu acho significa isso muito. bastante o nome do filme, né? Também, o Lírio Partido, né? Ela fala que ela quer um lírio a todo momento e ele coloca o lírio para ela no funeral dela. Enfim, acho que isso mostra o quanto é um filme trágico em todo, em toda, em todo, em toda, A substância, a sua todas essência, né? é, todas as esferas, assim, é um filme muito trágico, assim, né? E, enfim, por mais que o Griffith, ele tenha essa fama de ser, enfim, a fama que ele tem, né? Acho que aqui nesse filme ele mostra como, sabe, ele pega alguém que é visto como um exemplo, que é um atleta, que é um boxeador e tudo mais, e transforma ele num completo vilão, assim, sabe? Num ser completamente desprezível, num ser, sabe, assim, um dos personagens mais detestáveis do cinema, e ele vê no chinês alguém que sabe, uma pureza, ele protege a Lilian Guiche, ele, enfim, acho que ele consegue trabalhar de uma forma bastante interessante. É porque, assim, você comentou sobre o Griffith aí, assim, só para por cima mesmo, o Griffith, ele depois de Intolerância, ele basicamente começa a fazer muito mais filmes que tem é muito mais natural, né, muito mais
acho que são filmes muito mais com mensagens boas do que advindas de coisas que, querendo ou não, são coisas bem controversas, né? Enfim, é, o filme não ganhou nenhum prêmio, não teve nenhuma coisa, mas até porque só 10 anos depois, né, que veio ter algum prêmio, mas é um filme que é sempre, pelo menos dentro de tudo que o Griffith fez, eu acho que é sempre citado, ou ali em terceiro, ou em segundo, enfim, é sempre o Nascimento de uma Nação, o Intolerância, né, o Intolerância que, enfim, vale comentar que é um filme também do Griffith, assim, desviando do episódio um pouco. É um filme que talvez seja o filme mais caro do cinema de todos os tempos, se for converter. Eu estava lendo sobre isso, e esse filme ele é tão caro quanto o Titanic, mas claro, cada um na sua época, né? E para Ah, você sim, ver, acho que eu vi alguma coisa sobre isso uma vez. para você ver como o Tanto que, Griffith ó, ele muda, né? Hã? muito grandioso. É um filme muito grandioso, assim, o Intolerância, né? Exato. A, a, E loca- assim, o- a quantidade de gente que o Griffith ele coloca em cena, assim, é algo surreal, assim, cara. não, Acho que e também as condições de trabalho desse filme eram consideradas muito boas, porque assim, a gente tem o Metrópolis lá do Fritz Lang, que é imenso, tem muito personagem, enfim, mas o Intolerância ele é imenso com condições de trabalho boas, né? Acho que por isso ficou muito mais caro que o Metrópolis, né? Aí assim, inclusive, acho que o próprio Líder Partido é uma boa porta de entrada, assim, pro cinema do Griffith, porque, hoje, enfim, acho que dá pra gente fazer um episódio só sobre o Griffith, mas muita gente não assiste nada do Griffith por conta do Nascimento de uma Nação, né? exato. Às vezes, ela fica presa, putz, o cara fez o filme mais racista do mundo, então eu não vou assistir a esse filme, sabe? Eu não vou assistir nada que ele fez. Não vou Porque, assistir mais enfim, ele é nada um dele. monstro. É. Sendo que, não, né? Tipo, o Griffith, ele fez filmes muito belos, né? O próprio Lírio Partido, apesar de ser um filme trágico do começo ao final, ainda ele tem uma beleza na pureza da Lilian Gish que vale a pena ser visto, né? Acho que é um filme que, inclusive, acho que é uma boa parte de entrada para quem nunca viu nada do Griffith, e às vezes a pessoa também se assusta com, putz, o Nascimento de uma Nação tem 3 horas, 3 horas. mais de 3 horas. O Intolerância também tem mais Duas de e três pouco. horas. 2 e pouco, É, intolerância, né? na E versão cortada, né? A versão original cortada. do filme é mais de 3 horas também. Exato. Inclusive, acho que é mais do que o Nascimento de uma Nação. Então, ele tem filmes bastante. Por mais que ele tenha muitos curtas, o Griffith, né? Antes do Nascimento de uma Nação, ele fez muitos curtas. Inclusive, a grande maioria está disponível no YouTube, assim, pra ver, assim, sabe? Acho que vale Sim. muito a pena. Mas, para quem quer ver um filme já com atores, diálogos, assim, do Griffith, acho que o Lírio Partido é uma boa porta de entrada, assim. É um filme também bem acessível para quem nunca viu Tem no YouTube, nada inclusive. do Griffith, nada muda, assim. Acho que o Lírio Partido também é uma boa porta de entrada. Exatamente. Aí eu queria fazer esse paralelo justamente do intolerância, dessa carga monetária, essa carga financeira que foi caro, com o Livre Partido, que é um filme que, assim, a gente não tem valores definidos, mas enfim, é um filme que, como comentado, já é um filme de locação quase única, né? Aí ele tem a casa do chinês, do homem chinês, e tem a casa da Lilian, da personagem da Lilian, e tem essa questão da China e esse intercorte que eu falei dos barcos ali. Mas esse paralelo é muito legal porque é você trabalhar com uma coisa muito mais simplista, mas de uma forma muito melhor, muito mais delicado, né? E assim, o filme chega muito, chega para comentar isso e comenta de forma muito ok, muito boa, muito maravilhosa, enfim. É, vamos falar sobre um pouco sobre, assim, no geral do filme, né? Assim, cinematografia, enfim, a questão visual, que eu acho que o filme, sendo do Griffith, eu acho que já responde bastante, né? Porque ele é o pai da linguagem cinematográfica, né? O cara que fez um filme ser um filme, vamos dizer assim, né? Acho que todo mundo contribui um pouco para o cinema no geral, mas o Griffith acho que ele contribuiu mais do que muita pessoa, né? Muito diretor. E assim, o que você tem a comentar no geral sobre a cinematografia do filme? A gente comentou bastante sobre o texto, sobre a mensagem, sobre a personagem, enfim.
Acho que assim, toda a cinematografia do filme, assim, acho que ela conversa muito bem com essa tristeza que o filme carrega, né? Até a própria cena do barco, assim, que tu comentou, dos navios na neblina, assim, reforça bem esse ambiente trágico, esse ambiente desolador que é essa cidade, sabe? Tudo é muito frio, tudo é muito, sabe? Tudo é muito cinza, sabe? Né? Cinza no sentido de, até porque tem uma Cinza diferença. tematicamente, né? Tipo assim, tudo é muito frio, sabe? Por exemplo, é, por mais que tipo, as cenas, assim, por conta da época, obviamente, né? São, são amareladas, azuladas, assim, mas, Sim, mas é um filme que passa esse ambiente de frieza, assim, sabe? Isso está muito na cinematografia do Griffith, assim. E acho que a atuação dos atores, acho que nenhuma atuação do filme é tão foda assim quanto da Lilian da Guichê. Acho Lilian, que para né? mim, eu arrisco dizer que acho que essa é a minha atuação favorita da Lilian Guichê. Assim. Acho que o que ela faz, como eu comentei anteriormente, né? Acho que o que ela faz aqui com os olhos aqui, eu não vi nenhum outro ator fazer em 104 anos que esse filme lançou, sabe? Tipo, é algo realmente incrível, assim. E isso, toda a cinematografia do filme, toda a forma como o Griffith decoupa a cena. Tem uma cena que quando o pai dela encontra ela na casa chinês, que ele faz um close-up tanto no rosto No dela rosto. quanto no rosto dele. Uhum. Cara, quando a câmera foca no rosto dele assim, é uma parada assim, assustadora, sabe? Parece que ele vai saltar fora da tela e te engolir, sabe? Tu sente o medo que a personagem da Lilia Guiche sente, sabe? É algo assim surreal, assim. Exato. E, Ótimo enfim, é um ponto essa filme que questão do close-up aí que você comentou, porque o Griffith ele é um diretor que faz muito close-up, né? Seja nas mãos dos personagens, é, até na parte do chinês que ele está ali no templo budista, ele sempre está agarrado aquelas acessórios budistas, vamos dizer assim, e é sempre muito com muita garra, né? Com muita afinco, como se ele não desgrudasse daquela palavra budista. E o budismo, acho que é isso, né? No geral, tanto que tem nos intertítulos, tem as cerejeiras, né? As flores cerejeiras, que é essa mensagem de renovação, essa mensagem de sempre a pureza está acima de você estar se preocupando com essas limitações, enfim, com essa rapidez, essa fluidez com que fluem os problemas, né? E eu acho que o personagem do chinês ele chega muito mais com essa mensagem de renovação ali dentro daquela cidade, né? Porque o filme parte muito disso, né? Parte da chegada dele e do que ele meio que dissemina ali, né? Naquele local. enfim, a imigração chinesa para o mundo, para a Inglaterra, assim, ela não só para a Inglaterra, mas para o mundo inteiro, assim, ela é bastante marcante, assim, né? Tipo, marcante no sentido de, enfim, foi muito, foi muito grande, muitos chineses foram para vários lugares do mundo Sim. e aqui o personagem do chinês é mais um desses imigrantes, né? Então, Jonathan, é um filme realmente que a gente sempre tem que recomendar assim para quem tá iniciando o cinema mudo e para quem, como você comentou, para quem quer começar o Grift, né? Então, assim, para a gente fazer um geral aqui, já finalizar sobre o filme, que a gente comentou bastante, a gente já falou bastante sobre o que a gente pensa do filme e acho que já dá para ter uma ideia, uma noção do que é. Eu queria que você falasse no geral, assim, que você definisse no geral o filme. Acho que, como eu disse, é um filme, é uma boa porta de entrada, assim, pra quem quer ver alguma coisa do Griffith, assim. E no geral eu acho que por mais que ele seja um filme bastante melancólico, bastante triste, assim, né? Mas ele ainda é um filme que, principalmente na relação entre o chinês e a Lilian Guiche, ele existe ali uma certa inocência, sabe? Uma certa
Não é um romance, como disse, eu não acho que o filme seja um romance. Acho que o chinês ele tá mais ali para proteger a Lilian Guiche e dar um certo, sabe, ser uma certa esperança para ela, né? Porque ela vive num ambiente extremamente hostil e a presença dele para ela, enfim, Acho que a presença é muito salvador, aquela questão de salvar, de, como eu disse, de ressignificar, né? E assim, porque E não assim, pode falar. eu queria falar que também você comentou aí sobre ser ou não, desculpa te cortar aí, ser ou não um romance. Eu acho que não, né? Acho que no geral, acho que para definir como um romance, acho que tem que ter muito mais um tato, ser muito mais comunicar isso. Mas eu acho que o filme é muito mais ser essa questão de, acho que às vezes chega a ter ele idolatrar ela como uma personificação do que como um romance, do que como uma mulher no geral. Eu acho que ele trata ela É, muito mais como uma menina, né? até pode, né, ter uma certa intenção romântica dele, do personagem do chinês, com a personagem da Lilian Guiche. Porém, eu interpreto o filme, eu que ele estaria muito mais para proteger ela, né? Até porque o Griffith, ele nunca, em nenhum momento ele tem uma cena de romance entre eles, né? Eles não se beijam e tudo mais, nem nada disso. Exatamente. Não tem essa questão física, mas acho que emocionalmente falando, acho que ele tá ali mais para proteger ela, sabe? Mais para ser uma espécie de sabe, para dar uma esperança para ela naquele ambiente horrível que ela vive, sabe? Ele é muito, como eu disse, ele figura como uma espécie, né, de não com todas as aspas possíveis de herói para ela ali. E assim, da minha parte, eu acho que o filme vale muito, muito mesmo, seja em temática, seja cinematograficamente, enfim, seja questão visual, seja em direção, seja tudo. E assim, para citar uma cena favorita aqui, só como um extra, é minha cena favorita de todas, assim, quando a Lilian Grish ele pega ela e leva ela já voltando ao spoiler, ele leva ela lá para casa dele. E aí os policiais meio que o pessoal vai lá e fala com o policial, né, com a polícia da época, e eles entram na casa e o filme acaba, porque ele é o fim de tudo, né? Assim, é um filme que ele vai lá e conversa com essa com esse trágico e continua com ele mesmo com a beleza de tudo no final. E assim, vale muito a pena. O livro artigo também está disponível no YouTube, né? Tem em 2 ou 3 canais aí no YouTube para você ver. Enfim, de novo é outra domínio público, então vale muito a Ele é ver, é mais acessível. é um filme de 104 anos de idade, né? Então, É um filme que já passou de ser centenário, né? Já é muito tempo, já. E sim, então assim, vale e assim vá atrás, veja, vai ter muito mais episódio aqui de filmes desse estilo, ou filmes do próprio Griffith. Filmes desse estilo eu falo na vertente cinema mudo, cinema clássico, enfim, a gente vai sempre estar conversando sobre filmes desse mesmo calibre. Ou até melhores, ou até piores, enfim, a gente vai estar fazendo essa abordagem de várias formas diferentes. E assim, para finalizar, Jonathan, bom, a gente está disponível, a gente está no Twitter, né? Onde eu pelo menos sou um pouco, acho que sou mais ativo que o Carlos lá, sim, né? Eu falo de qualquer coisa, falo de tudo lá, principalmente da minha no sofrimento com o Corinthians, mas enfim, isso é outra coisa. e no Letterboxd também, né, que você está disponível. Então, tipo, no Letterboxd, onde enfim, filmes que eu assisto, eu geralmente coloco lá e às vezes eu faço um comentário ou outro, enfim, não sou nenhum crítico de cinema, nem nada disso, mas às vezes eu tento colocar alguma ideia minha lá e também é onde eu estou mais ativo, assim, também, junto com o Twitter. A gente segue assim, né? Eu também estou disponível no Twitter, mas, bom, eu acho que não sou ativo, como o Jonathan comentou, mas estou disponível no Letterboxd, no principal ativo meu audiovisual, que é o anime e mangá, né? E, assim, tá sempre aí. Eu queria, assim, compartilhar, se inscrevesse principalmente, assim, para dar uma força, para dar um impulso no início desse projeto.
como eu já comentei no episódio passado, esse projeto a gente vai falar sobre filme, anime, mangá, enfim, desenho, e vai ter vídeos ensaios, vai ter vídeos nesse formato, que é uma conversa mais livre, a gente vai falar principalmente de uma obra específica, mas a gente também pode ter temas variados, né, Jonathan? A gente pode unir, né, unir temas um ao outro, e a gente vai vendo o que a gente pode fazer. As possibilidades são grandes, assim. São imensas. E assim, obrigado por assistir o episódio. Como eu disse, redes sociais na descrição. E é isso. Valeu. Até. Falou.